Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre 5 mitos que são falados sobre a saúde dos rins. 5 mitos na nefrologia, tá? Mentiras que são ditas e com a internet nos dias atuais, essas mentiras são propagadas com uma velocidade muito grande e acaba trazendo uma informação equivocada, tá certo? Então fica até o final do vídeo que nós vamos falar sobre os 5 mitos mais importantes sobre a saúde renal. Bom, o quinto mito que é mais falado em relação à saúde renal é que carambola é bom para os rins e que carambola, o chá de carambola, ela reduz a pressão arterial, tá? E aqui é um grande risco para a saúde dos rins, porque a gente sabe que a carambola é rica em oxalato. E o oxalato, quando atinge concentrações muito elevadas no tecido dos rins, ou seja, nos rins, ela provoca insuficiência renal, tá certo? Então, a carambola ela deve ser retirada da dieta de pessoas que têm doença renal e pessoas que não têm doença renal, né? Já foi visto que uma única carambola ou um pequeno volume de suco de carambola ele pode causar insuficiência renal. Então, a carambola deve ser evitada. A outra observação é de que pacientes que têm insuficiência renal, a carambola ela tem uma substância que é neurotóxica, que é tóxica para o sistema nervoso, tá? Que a gente chama de caramboxina. Então, pessoas que têm insuficiência renal, eles acabam acumulando a caramboxina, que é essa substância, porque a caramboxina é eliminada pelos rins. O acúmulo dessas substâncias, elas vão provocar toxicidade para o sistema nervoso, como eu disse, provocando convulsão, provocando rebaixamento da consciência, sonolência, coma e até morte. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala nos pacientes que entram nas clínicas de diálise é que não pode comer carambola por conta dessa neurotoxicidade, tá? Fora o problema renal, a insuficiência renal que ela pode acometer. Então, o quinto mito é sobre a carambola. O quarto mito sobre a saúde dos rins é que pessoas que têm cálculos renais, pedra nos rins, elas não podem comer leite, não podem tomar leite, tá? A gente sabe que isso é um contrassenso. Pelo contrário, se você não consumir leite, a chance de desenvolver pedra nos rins é ainda maior. O leite é rico em cálcio, a maioria das pedras nos rins são provocadas por cálculos de cálcio, à base de cálcio. Por isso surgiu essa ideia de que quem tem pedra nos rins não pode consumir cálcio. Na verdade, isso não acontece, não existe uma associação entre a ingestão de cálcio no intestino e o desenvolvimento de pedra nos rins. São outros os mecanismos e se você toma essa atitude de restringir o cálcio, né, do leite na dieta, pode ter um efeito até reverso e aumentar a chance de ter pedra nos rins, tá bom? Então, quem tem pedra nos rins não é para suspender o consumo de leites. O terceiro mito é que pessoas que têm insuficiência renal, elas nunca vão se curar. Bom, aqui cabe um parêntese. A doença renal, ela pode ser crônica, aquela antiga em que já há sequela nos rins. Nessa, de fato, não existe cura, embora exista tratamento. E tem a insuficiência ou doença renal aguda, que é aquela que acontece ao longo de dias, ao longo de semanas e que há uma agressão aguda aos rins, que pode acontecer o quê? De reverter essa agressão aguda e o rim recuperar completamente. Então a doença renal crônica não tem cura, tem tratamento. Ela acontece ao longo de meses a anos. E a doença renal aguda, ela tem tratamento, ela também tem cura, acontece ao longo de dias a semanas. Então a gente não pode dizer que toda doença renal é uma doença que nunca vai ter cura, tá? Depende se for uma doença renal crônica ou se for uma doença renal aguda. Segundo mito é que se eu não tenho dor na região lombar, onde fica mais ou menos os rins, né, aqui nas costas, eu não tenho que me preocupar com doença renal crônica. A gente sabe que 90% dos pacientes que começam a fazer hemodiálise nunca sentiram dor nos rins, tá? Quando é que o rim dói? O rim dói quando há uma dilatação da sua cápsula, né? A capa que protege os rins, tá? Então, quando existe um cálculo renal, uma dilatação dos rins, quando existe alguma obstrução do trato urinário fazendo a dilatação dos rins, dói. E a pedra nos rins, que obviamente quando ela se movimenta no canal urinário, no ureter, né, que é o caninho que comunica o rim
a bexiga, essa movimentação do cálculo dá uma dor, mas é uma dor muito intensa, uma dor muito aguda, uma dor muito forte, que o paciente tem muito sudorese, que o paciente ele vomita, ele tem que se mandar de vez para o pronto-socorro para tratar essa dor, tá? Então, se não for uma dor do cálculo renal, uma dor da dilatação da cápsula, a gente não espera que o paciente vai sentir muita dor. Então, a maioria dos pacientes que tem doença renal crônica e até doença renal aguda, eles acabam não sentindo dor, ou seja, não espere sentir dor para procurar um atendimento médico se você observar que tem fatores de risco para a doença renal ou que existe já alguma alteração nos seus exames, tá certo? Nem tudo que vai mal dói, a gente sabe disso. E o primeiro mito e o mais comum é achar que se uma pessoa ingere quantidades elevadas de líquido, de água, de suco, ela está isenta de ter doença renal. Isso é uma grande mentira. A maioria das pessoas que entram em hemodiálise, ou seja, que faz um tratamento porque os rins pararam de funcionar, elas ingerem água, uma quantidade normal. Não é falta de água que causa disfunção renal. Tá bom? Ingerir água é importante? Importantíssimo. Não estou mandando todo mundo parar de beber água. É muito importante beber água, uma quantidade razoável de água por dia. Entretanto, as doenças que causam insuficiência renal, elas são outras. Não é falta de água, não é desidratação, tá? É hipertensão, é diabetes, é uma doença da imunidade nos glomérulos, é a pedra nos rins, que aí beber água vai ajudar, tá certo? Mas existem outras doenças, as mais comuns, hipertensão e diabetes, que representam 80% da doença renal crônica, elas não são afetadas de forma considerável pelo consumo aumentado ou reduzido de água, tá certo? Então, o consumo de água em excesso não te garante, não te protege de que você vai desenvolver doença renal, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre os 5 mitos sobre a doença renal e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, encaminhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, dá o joinha e até o próximo vídeo.